Meus amigos, nesse Brasil a gente sofre muito por conta da covardia de muitos políticos desse país, principalmente aqueles que têm o poder de mudar essa situação. Mas se tem uma coisa que é pior que essa covardia desses políticos brasileiros, é a tal ingratidão. Sim. E essa tal ingratidão foi notada por muitos depois da partida do nosso querido Silvio Santos. E uma dessas ingratidões foi feita pela própria Raquel Sherazade, ela que foi uma das que recebeu uma grande oportunidade do próprio Silvio Santos lá no passado. E em meio a tanta comoção, com a partida do Silvio Santos, muitas homenagens do SBT, da Globo, de todas as emissoras e pessoas do Brasil inteiro, a Raquel Sherazade, ela quis ser a diferentona, a pessoa ali que, segundo ela mesma, é um privilégio não se encaixar. Ou seja, deixando ali claro que homenagear o Silvio Santos, o maior apresentador da história do Brasil, era ali seguir a manada. E um privilégio para ela é não se encaixar nessa manada. E o mais engraçado é que até pessoas que seguiam ela, pessoas que gostam dela, não gostaram dessa postagem e cancelaram a Raquel Sherazade, ela que teve que sentir o gostinho do karma logo em seguida. Você pode até escolher a sua ingratidão, mas saiba que o karma vai vir rapidinho. Isso porque o STF acabou de encerrar uma disputa judicial entre a Raquel Sherazade e o próprio Silvio Santos. Essa briga na justiça que teve ali a determinação de arquivamento desse caso. Vale lembrar que foi a própria Raquel Sherazade que entrou na justiça contra o Silvio Santos. Isso que aconteceu após sua saída conturbada lá no SBT, onde o próprio Silvio Santos deu uma grande oportunidade para ela. E os motivos dessas ações contra o Silvio Santos é a parte mais engraçada, já que é pura militância. Ela que alegou ser assediada moralmente pelo Silvio Santos e violação de direitos trabalhistas pela emissora do Silvio. Segundo a Raquel Sherazade, ela disse que a emissora do Silvio Santos teria ali atuado de forma a prejudicar a carreira dela. Ô dó. Mentira! Mas no final de toda essa história, adivinha quem estava certo? Bom, o próprio Silvio Santos, que acabou de nos deixar. A esquerda do amor, que sempre que tem uma oportunidade, eles colocam pra fora o seu mais puro sentimento, que se chama o ódio deles. Bom, eu não sei se você sabia, mas tem manifestações gigantescas sendo marcadas aí para o próximo dia 7 de setembro. E é aquela coisa que eu sempre digo, se tem uma coisa que deixa político e gente lá de cima do alto escalão preocupado, é o povo na rua. Pensando nisso, é claro que eles já estão começando a se articular, fazer aquela famosa reuniãozinha de emergência. Tem até ministros do Supremão do Brasil e lideranças dos 3 poderes lá em Brasília fazendo uma reunião de emergência no dia de hoje. Essa reunião que vai contar ali com 11 ministros do Supremão do Brasil e os presidentes da Casa, do Senado e da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E nada impede que o Lulu também compareça nessa reunião de emergência. Bom, parece que o tema dessa tal reunião de emergência será a tal harmonia entre os poderes, Essa harmonia entre os poderes que não conta com a presença da população brasileira. E uma dessas harmonias aí que está sendo discutida, que vai ser discutida nessa reunião, é a tal suspensão das emendas PIX, que foi uma grande derrota para o Congresso. Basicamente tá rolando uma briguinha entre o Congresso e os iluminados. Isso porque o Supremão suspendeu o dinheirinho do Congresso e o Congresso suspendeu o dinheirinho do Supremo. Essa briguinha aí, briguinha não só está acontecendo entre o Congresso e o Supremão, mas sim está avançando aí o nosso território nacional. Apesar de ter baixado um pouco a poeira em relação à situação lá na Venezuela, a coisa ainda não está muito agradável entre os poderosos aqui no Brasil e os poderosos lá na Venezuela. Até me surpreendo quando as pessoas discutem se a Venezuela é de direita ou de esquerda. A Venezuela não é nem uma coisa nem outra, é só um desastre humanitário. Eu nunca entendi bem por que a esquerda brasileira se amarrou no mastro desse naufrágio, que é a
Venezuela. Pois é, você viu aí as palavras do iluminado, né, o Barroso, mas parece que as palavras do Nicolás Maduro lá na Venezuela, a opinião dele não é muito bem assim. Já que, segundo palavras do próprio ditador da Venezuela, ele disse que o Supremão Iluminado aqui no Brasil é praticamente a mesma coisa do Supremão Iluminado lá da Venezuela. Ele disse que ambos os Supremos, o papel deles é garantir o funcionamento da democracia. Falando em desastre, né? Como o Barroso disse, o governo do Barba também não deixa de ser um grande de um desastre. E essa minha voz ruim aqui, né? A minha situação atual de saúde é o reflexo, basicamente, o que é esse governo do Barba. Isso porque a única coisa que o governo do Barba conseguiu fazer em todo o Brasil são as fumaças da queimada. E graças à inoperância do governo do Barba para combater as queimadas na Amazônia, as fumaças dessa queimada já atingiu todas as cidades de todos os estados brasileiros. A coisa tá tão feia que nem deu pra ver a lua cheia de ontem que todo mundo falou. Outra coisa que tá queimando, sempre queimou, né? É a vergonha na cara de esquerdista. Veja só essa imagem aqui. Uma pessoa, um esquerdista militante, tentou puxar no couro ali de Lulu, durante um evento. E o resultado foi uma completa vergonha. Realmente tem que ter muita coragem para passar uma vergonha dessas. Essa coragem toda que o próprio Lulu não tem. O Lulu, que acredite se quiser, ele resolveu tomar uma decisão para tentar não passar mais vergonha, que foi desinstalar o WhatsApp, o aplicativo de mensagens do seu celular. O governo do Barba que acabou de tomar a decisão de que não vai mais usar o aplicativo de mensagens, o WhatsApp, por medo das suas mensagens serem vazadas na internet. O que será que o Lulu fala de tão ruim no WhatsApp para ter tanto medo das suas mensagens ser vazadas? Enquanto uns que perseguem têm medo, outros que são perseguidos têm mais coragem do que nunca. Gente, isso é uma vergonha. Até quando, Rodrigo Pacheco? Até quando vai ficar sentado em cima e não encaminhar processo de impeachment desse cara? Até quando, senhores ministros do STF, vocês vão, alguns calados e outros apoiando, vocês vão bancar os crimes desse Alexandre de Moraes, que está jogando na lata do lixo a mais importante corte que vocês participam, e vocês estão manchando a reputação de vocês mesmos. Até quando? Uma afronta ao Estado Democrático Brasileiro, ao povo brasileiro, uma afronta à Constituição. Isso é uma vergonha, gente. Até quando? Até quando? Deus tenha misericórdia do Brasil.